Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o professor Kim, mais uma vez. Hoje eu vou trazer para vocês uma videoaula falando sobre deslocamento e velocidade média. Eu vou dividir essa aula em duas partes. A primeira parte eu vou falar apenas sobre os conceitos e resolver um exemplo simples. Aqui a gente vai falar sobre o que a gente precisa para entender o que é deslocamento, vamos falar sobre trajetória, sobre referencial de maneira breve. Vamos aprender a calcular o deslocamento e ver como é a fórmula da velocidade e como a gente pode calcular ela usando um exemplo. Na segunda parte, que eu vou postar depois, a gente vai fazer exercício. Vou trazer alguns exercícios sobre esse tema e vou resolver para que vocês vejam como esses exercícios funcionam, como eles podem ser resolvidos. Para a gente começar, a gente precisa falar de trajetória. Deixa eu só ajustar aqui para a gente poder escrever. Então, para a gente iniciar, a gente precisa entender o que é trajetória. Conforme eu coloquei aí, basicamente é o caminho que um móvel percorre. Quando eu falo de móvel, eu estou falando de qualquer objeto que possa se deslocar, que possa se mover. Por exemplo, uma bola de futebol, uma pessoa, um carro, um barco, um trem, são objetos que se movem. Então, esses objetos são chamados de móveis. Então, por exemplo, vamos supor que uma criança deixa cair uma bolinha do alto da janela do prédio onde ela mora. Essa bolinha vai cair em direção ao solo. Então, a trajetória que ela vai percorrer vai ser uma linha reta em direção ao chão. Um jogador de basquete, por exemplo, pode arremessar uma bola e ela vai percorrer um arco. Da mesma forma, um carro numa estrada com várias curvas vai percorrer uma trajetória cheia de curvas. Então, a trajetória nada mais é do que a linha que descreve o caminho percorrido por um móvel. E referencial a gente pode entender como sendo o ponto de vista através do qual são realizadas as medidas em relação ao deslocamento, velocidade, as medidas em relação ao movimento que a gente está estudando. Por exemplo, numa certa trajetória, em linha reta, uma pessoa pode escolher a origem ou o zero como esse ponto. Zero, aqui é a origem. Mas uma outra pessoa estudando o mesmo movimento, com a mesma trajetória, pode escolher a origem em outro lugar, aqui, por exemplo. Então, o referencial, quando a gente faz uma medida, é onde eu escolho a origem. Mais para frente, a gente vai ver que esse referencial ele também pode ter velocidades diferentes. Posso ter um referencial parado, um referencial que se move, mas para a gente aqui, nesse momento, a gente simplesmente vai considerar o referencial como tendo referenciais diferentes, como sendo locais diferentes da onde a gente vai escolher a origem. Bom, esse referencial vai ajudar a gente a medir posição e deslocamento. Em física, a gente usa a letra S para representar a posição de um objeto. Por exemplo, vamos supor uma trajetória. E aqui eu escolhi o meu referencial como minha origem como sendo esse ponto. A partir desse ponto eu faço as medidas de posição. 0, 1, 2, 3, 4. Para o lado esquerdo vem os valores negativos. Menos 1, menos 2, menos 3. E eu preciso dizer em que unidade isso aqui está. Por exemplo, isso são distâncias. Em relação a esse zero, esse ponto aqui, esse marco, está a uma unidade de distância. Que unidade? Isso pode ser metro, centímetro, quilômetro. Aqui eu vou escolher como sendo metro. Então, ó, aqui é a posição 0, aqui é a posição 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. Então, vamos supor que inicialmente o objeto que a gente está estudando, que está realizando um movimento, está nessa posição aqui. Então, a posição dele no início é S igual a menos 2 metros.
Essa posição que o objeto está no início, a gente costuma chamar de S0. Mais para frente vai ficar mais claro por que a gente usa um 0. E esse corpo, vamos supor que ele se moveu, ele saiu da posição menos 2, vou marcar só a posição menos 2, e ele veio até a posição 4. Então aqui a posição dele é S igual a 4 metros. Bom, esse S aqui tem um 0, a gente diz o seguinte, vamos supor que o movimento começou aqui. Então, no instante de tempo que eu comecei a medir o movimento, o instante 0, o objeto, o móvel, estava na posição menos 2. E depois de algum tempo, ele está na posição 4. E o deslocamento? O deslocamento ele é definido da seguinte forma. Toda vez que a gente vê em física aparecendo um delta, no caso aqui delta S, sempre esse delta representa uma variação, uma mudança. Ele sempre vai ser alguma coisa final menos alguma coisa inicial. Nesse caso aqui, como a gente viu, S é posição. Então, esse S aqui, ele vai ser S, que é a posição final, menos o S0, que é a posição inicial. No nosso exemplo lá, a gente viu que a posição final era a posição 4, isso menos a posição inicial, que era menos 2. Então, o deslocamento vai ser, bom, menos com menos dá mais, 4 mais 2, 6. 6 metros. Então, o deslocamento a gente pode entender como sendo, nesse caso aqui, como a gente está falando de um deslocamento escalar, a gente pode dizer que o deslocamento é igual à distância que o corpo percorreu. Então, a gente pode entender, quando vocês estiverem fazendo exercício sobre velocidade média, deslocamento, o velocidade escalar, vocês podem entender que o deslocamento é o mesmo que a distância que um objeto percorre, ok? Mas, enfim, o que é velocidade? Já que esse é o objetivo. O objetivo é calcular a velocidade. A velocidade, basicamente, ela é o quão rápido um objeto se move. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês o seguinte: um objeto vai sair, um carro sai daqui, sai de uma certa cidade, aqui em Vitória, no Espírito Santo, por exemplo, e viaja até o Rio de Janeiro, até a cidade do Rio de Janeiro. Um outro carro vai fazer o mesmo percurso. Então, 2 carros fazem essa mesma viagem, Vitória, Espírito Santo, até o Rio de Janeiro. Um carro leva 8 horas para fazer essa viagem, o outro leva 6. Vocês sabem que o carro que foi mais rápido foi o que chegou em menos tempo. Por quê? Ele percorreu uma certa distância em menos tempo. Percorrer uma distância em menos tempo significa dizer que ele está mais rápido, ou que ele tem mais velocidade. A velocidade, a definição correta dela, né, a velocidade é a razão entre a distância ou o deslocamento de um certo corpo e o tempo que ele leva para isso. Matematicamente, a gente escreve essa fórmula como sendo V é igual ao deslocamento, ΔS, dividido pelo tempo, ΔT. Então, esse ΔT aqui, ó, é o intervalo de tempo. Nesse exemplo da viagem, um carro teve como intervalo de tempo 6 horas, levou 6 horas para sair de Vitória ao Rio, e o outro levou 8 horas. Então, se eu fosse calcular a velocidade desses 2 carros, em um deles eu usaria o intervalo de tempo como 6 horas e no outro como 8. Para a gente entender melhor como funciona essa fórmula, vamos fazer um exercício, um exemplo. Aqui, o exemplo fala o seguinte: um carro
passa pelo quilômetro 100 de uma estrada às 10 da manhã e passa pelo quilômetro 216 dessa mesma estrada ao meio-dia. Calcule a velocidade média desse carro. Então, a gente viu que velocidade média é ΔS sobre ΔT. E a gente viu que ΔS é o deslocamento. Então, esse deslocamento ele é posição final menos posição inicial. E o tempo vai ser o tempo final menos o tempo inicial. Lembre-se, toda vez que aparece um delta, isso aqui representa uma variação. É final menos inicial. Nesse caso aqui, o tempo. Então, vamos lá. A posição final, a gente pode dizer que é a posição no fim da trajetória. Aqui o fim da trajetória desse exercício, ó, é o quilômetro 216. Então, a posição final dele é 216. Menos. A posição inicial é da onde ele saiu, onde ele começou. Então, aqui ele começou na posição 100. Então, esse cara aqui é o S0. Esse cara aqui é o S. Então, 100. O tempo vai ser, ó, o tempo final é o tempo no qual ele passa pela posição final. Esse tempo é meio-dia, 12 horas. Esse aqui é o T. Então, meio-dia, 12 horas. O tempo inicial é o tempo aonde ele está na posição inicial. Então, 10 horas. Esse aqui é o tempo inicial. Então, vamos lá. 216 menos 100, 116. 12 menos 10, 2. Então, a velocidade desse cara vai ser 116 dividido por 2 dá 58. 58 o quê? Bom, se a distância foi dada em quilômetros e o tempo em horas, 58 quilômetros por hora. Então, gente, mais para frente a gente vai ver como fazer conversão de unidades com velocidade. Quando eu for fazer os exercícios, eu vou mostrar para vocês. Essa primeira parte da videoaula foi simplesmente para apresentar a vocês a fórmula, alguns conceitos simples e resolver um exemplo para ver como utilizar a fórmula. Na segunda parte da videoaula, a gente vai ver alguns exercícios para que vocês possam entender melhor a mecânica da resolução dos exercícios associados à velocidade. Bom, agradeço a vocês pela atenção aí no vídeo e peço que, se você gostou, curta e compartilhe o vídeo aí embaixo, clica no joinha, que ajuda bastante a gente. Um abraço, pessoal, até o próximo vídeo.